Olá, no Você é Mais desta semana vamos falar sobre transtorno de compulsão alimentar. Sabemos que todo mundo tem um momento em que exagera na comida, principalmente em festa de aniversário, Natal, comemorações de final de ano e por aí vai. Comer demais esporadicamente é considerado uma situação até normal, mas comer sem estar com fome pode ser um sinal de compulsão alimentar? Talvez sim, talvez não. Mas quem vai explicar tudo pra gente sobre esse distúrbio alimentar e como identificar os primeiros sinais é a nutricionista Victoria Ramos. A compulsão alimentar pode vir através de gatilhos e cada pessoa tem o seu gatilho. Mas será que pode ter origem psicológica? Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas banalizam o termo compulsão. Falam que tem compulsão porque comem por impulso uma vez ou outra, isso é perfeitamente normal. A gente tem que entender que compulsão alimentar é um transtorno de compulsão alimentar. As principais características são comer numa quantidade muito maior do que normalmente se comeria num curto intervalo de tempo e ter a sensação de perda de controle sobre esse episódio. E aí tem outras características que podem vir associadas. Por exemplo, comer muito mais rápido que o normal, comer escondido por vergonha das quantidades que você está comendo, se sentir muito culpado depois de ter comido. Então, tem as características do episódio de compulsão e dependendo da frequência que esses episódios acontecem, a gente diagnostica o transtorno. O gatilho é emocional, então a pessoa se sente sozinha, a pessoa se sente triste. A gente tem que entender que o transtorno ele é multifatorial, então tem várias questões envolvidas e o emocional sempre está presente. Porque muitas vezes comemos sem estar com fome. Hoje a gente já fala em 9 tipos de fome. Só uma delas é a fome física propriamente dita, a fome da pessoa que precisa ingerir nutrientes porque o organismo está pedindo. Então a gente tem outros tipos de fome também. A gente tem a fome do ouvido, você ouve algum barulho de alimento, você está ali no cinema, nem estava com fome e ouve o barulhinho da pipoca, da fome. A fome visual, que acontece quando você vê o alimento. Tem a fome do olfato, quando você cheira o alimento, sente um cheiro e aí sente a fome. Tem a fome emocional, como a gente disse, né, que surge quando alguma emoção ruim ou boa está presente. A pessoa está triste ou está ansiosa e acaba comendo. Então tem vários tipos de fome e a fome física é só uma delas. Mas como diferenciar se realmente estou com fome ou se é apenas vontade de comer? Sim, todas as pessoas têm vários tipos de fome e não é errado não comer por fome física sempre. Vai ter uma vez ou outra que a gente vai estar numa situação social e vai ter comida presente. Vai ter uma vez ou outra que a gente come porque está com vontade de comer algum alimento que lembra um momento feliz, por exemplo. Um bolo de chocolate que minha avó fazia. E isso é perfeitamente normal. A gente só tem que entender quando a frequência desses episódios de comer sem fome física é muito grande, porque isso pode levar a um ganho de peso, as doenças todas associadas ao ganho de peso. A pessoa com compulsão alimentar tem mais chances de trazer riscos à saúde? Dependendo da frequência dos episódios de compulsão, a pessoa vai ter um ganho de peso e a gente tem que entender que é um transtorno que envolve emoções, então é necessário tratamento. Inclusive o tratamento é multiprofissional também. Quem faz o diagnóstico é o psicólogo ou o médico psiquiatra e a gente precisa de toda uma equipe para tratar isso. Então, necessita tratamento, é um transtorno e existem riscos associados. Será que a compulsão alimentar pode estar relacionada à obesidade? A nutricionista explica. Todas as pessoas obesas têm compulsão, como muita gente pode imaginar. E nem todas as pessoas que têm compulsão são obesas. Mas no médio e longo prazo, se a pessoa não faz o tratamento e continua tendo os episódios de compulsão, ela vai ganhar peso, inevitavelmente. Muitas vezes surge aquela dúvida: será que a compulsão alimentar tem cura? Tem tratamento, a gente fala em remissão parcial ou remissão completa, quando os episódios não acontecem mais. E aí o tratamento precisa ser feito com o médico, muitas vezes vai ser usada a medicação, com o psicólogo que vai fazer a terapia e o nutricionista especializado nisso, que vai conseguir lidar de uma melhor forma, porque muitas vezes as pessoas acham que dieta seria o tratamento para a compulsão, quando isso pode até piorar o caso. Outro ponto que é muito importante destacar é a ansiedade.
O Brasil, por exemplo, é campeão no número de pessoas acometidas pela ansiedade no mundo. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mas qual a diferença entre ansiedade e a compulsão alimentar? A ansiedade muitas vezes está envolvida nos episódios de compulsão alimentar, então pode sim ser um gatilho. A pessoa se sente ansiosa, fica preocupada e aí a comida entra aí como uma forma de amenizar isso, uma forma de sentir conforto. Mas não necessariamente pessoas que têm ansiedade vão ter compulsão. Muitas pessoas, pelo contrário, perdem o apetite quando estão ansiosas. E a busca por padrões estéticos pode levar a distúrbios alimentares? Sim, todos os transtornos alimentares, eles têm essa característica de insatisfação corporal. Então, quando a gente pensa em padrões que são ditados pela mídia e as pessoas começam a ficar insatisfeitas, pode acabar, sim, em um transtorno e a compulsão é um deles. Pode ser anorexia, bulimia, vários outros transtornos. Mas não é só isso, existem outros fatores envolvidos. E quando a comida vira consolo, a chamada fome emocional? Como diferenciar que a pessoa está com fome física ou emocional? Sim, a fome emocional é um dos tipos de fome. Quando alguma emoção desencadeia esse apetite aumentado. Então a pessoa ou está ansiosa, ou está com algum outro problema, está triste, ou até quando está feliz, acaba comendo por causa disso. Não necessariamente porque está com fome física. Isso é normal na vida da pessoa. Todas as pessoas passam por isso. Aí vai depender da frequência e é importante a gente aumentar o repertório de possibilidades. Quando a gente sente essa fome emocional, né, a gente está com alguma questão emocional, a gente pode também fazer outras coisas que não seja buscar pelo alimento, porque isso vai causar mal em algum momento. Se você está passando por esse problema e anda meio desanimado, tem como sim superar esse desafio. Hoje a gente fala em comer com atenção plena, que é um conceito trazido do mindfulness, né, da meditação com atenção plena. E se trata da pessoa estar consciente do momento da alimentação. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente consegue fazer melhores escolhas. Então, estar presente para o momento da refeição. Sentir realmente se você está com fome, a hora que você está saciado, se dá permissão para repetir um prato se necessário ou parar de comer antes de terminar o prato. Porque muita gente tem essa dificuldade, né? Tem que comer até acabar. E aí a gente dá algumas orientações práticas, do tipo diminuir o tamanho dos talheres, o tamanho do prato, pausar durante a refeição, fazer pequenas pausas para ver se ainda está com fome, se ainda precisa continuar comendo, não ficar julgando alimentos entre bons e ruins, enfim, estar presente para o momento. Se você está passando por esse problema e anda meio desanimado, tem como superar esse desafio. Se você tiver um episódio de fome emocional, perdoe-se e saiba que amanhã é um novo dia. Tente aprender com a experiência e faça um plano de como evitar isso no futuro. Conte com a família, os amigos e sempre busque orientações de um profissional da saúde. Agradecemos à nutricionista Victoria Ramos pelos esclarecimentos. Vamos continuar com o tema alimentação. Ao longo dos anos, os números de doenças associadas à falta de hábitos saudáveis, como diabetes, hipertensão, obesidade e várias outras, aumentaram. E é claro que isso é preocupante. Sabe aonde eu vou agora? Até a casa da Kelly Xavier, uma empresária que passou por várias tentativas de mudar os hábitos alimentares e a rotina de exercícios. Teve muitas idas e vindas até que, em 2020, na pandemia, ela conseguiu ajustar a rotina alimentar e realmente ter um resultado positivo. Kelly, obrigada por nos receber na sua casa e falar um pouco sobre essas mudanças nos hábitos alimentares. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui e para poder expor, né, um pouco sobre os hábitos alimentares, para as pessoas verem que não é algo tão complicado, tão difícil de pôr em prática, que está ao alcance de todo mundo. Kelly, o que te motivou a mudar a sua alimentação? Desde que eu era nova, eu sempre tive assim, um probleminha com o meu corpo, na verdade, né? Eu nunca fui obesa, na verdade, mas eu sempre tive uma vontade de ser mais sequinha, ter um corpo mais bonitinho. Mas com o tempo, a saúde veio falar mais alto, porque os hábitos alimentares ruins, o consumo excessivo de doce me fez ter uma intolerância à frutose. Então eu passava muito mal, sentia muita dor de cabeça, estômago ruim, estufamento. Então eu falei, não, eu preciso mudar para poder ter uma qualidade de vida. Então foi isso realmente que me fez
firmar, né? Fixar na vida saudável mesmo. E durante esse período, né, durante essa mudança, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi manter, porque assim, começar e parar, eu comecei e parei várias vezes. Então, ter o conhecimento realmente para poder manter e ser algo para eu continuar para a minha vida inteira, principalmente atividade física, para mim foi o mais difícil. Você falou sobre essa questão, né, de mudança, principalmente, né, relacionado à saúde. Antes você já fazia algum exercício físico? Sim, eu sempre, desde os meus 16 anos, eu sempre tentei praticar uma atividade física, não era algo contínuo, eu começava e parava, mas antes de eu realmente começar a me alimentar certinho, eu praticava atividade física, mas numa constância assim não ideal. E se fossem para analisar a Kelly de antes com a Kelly de agora, assim, o que mais você percebe, qual a mudança que você mais percebe no seu corpo, na questão também emocional? Eu percebo uma mudança muito grande com relação à pele, cabelo, a composição corporal, porque como eu falei, eu nunca fui obesa, mas a composição corporal não era boa, eu tinha uma quantidade maior de gordura e menor de músculo. E com relação ao emocional também muda muito, porque a atividade física e a alimentação, elas são essenciais para a gente manter uma saúde emocional estável, né? Então, o que eu posso dizer é que foi só melhoras em todos os sentidos. E o que você pode passar para as pessoas que estão sedentárias, que não fazem exercícios físicos e que têm uma alimentação que não é uma alimentação de qualidade, o que você pode passar para essas pessoas, assim como experiência? O que eu posso passar é que a pessoa ela tem que persistir, porque não é algo que você começa, que você vai pôr na sua cabeça, vai começar e vai seguir assim de primeira, né? É algo que tem que persistir. Se você no meio do caminho escorregar, parar, não desista. Vai Continua, e recomece. Né? Recomece quantas vezes for preciso. A gente vê muito também, Kelly, porque a questão do tempo, né? Porque a maioria das pessoas trabalham, né? Principalmente em período integral, mas você também trabalha. Como é que você divide esse tempo com o trabalho, fazer exercícios e ter também uma alimentação saudável? A questão do tempo, a gente tem que pôr como uma prioridade. Por exemplo, você não vai deixar de trabalhar por qualquer motivo, né? Vai ter que ser um motivo de força maior. Então, com a atividade física, eu coloquei isso na minha cabeça também. Aquele tempo eu reservei, eu não gosto que nada mude aquele momento que eu tirei para atividade física. Hoje eu consigo, por trabalhar em casa, ter um tempo maior para me dedicar a isso, né? Mas qualquer tempo que você tiver já é o suficiente, nem que seja 20 minutos por dia, 30 minutos, é melhor do que você não fazer nada. Kelly, você acha que dá para ter uma alimentação saudável, mesmo a pessoa estando o dia inteiro fora, assim, tem como, há essa possibilidade da pessoa se alimentar bem? Tem a possibilidade, é um pouco mais difícil, porque você estando num ambiente onde você tem uma oferta, né, de alimentos mais palatáveis, mais gordurosos, açucarados, é mais difícil você manter a disciplina. Mas para tudo na vida a gente tem que ter disciplina. E para alimentação também a disciplina é necessário. Você pode preparar algumas coisas para você levar, para você ter o que comer, né? Ter a opção saudável lá na hora. E na rua também tem algumas opções que podem de vez em quando te auxiliar para você, por exemplo, não comer um salgado frito. Tem outras opções na rua que você pode também ter. Mas a melhor opção mesmo é você estar em casa, você preparar a sua semana, você planejar a sua semana. Kelly, eu sei que você faz umas comidinhas, uns lanches saudáveis. O que você preparou para mostrar pra gente? Eu preparei duas opções que são fáceis, né, são bem nutritivas e que dá para você levar, por exemplo, para o trabalho, se tiver uma geladeirinha lá, ou para a faculdade, ou para onde for, que você possa fazer esse lanchinho rápido. E são lanchinhos que tem na mesa no dia a dia, né, do brasileiro, não são ingredientes caros? Isso, o que eu prezo é isso, porque sempre que eu ia começar uma dieta, tudo era muito caro, muito diferente, coisas que a gente não conhecia. E estudando, eu percebi que a alimentação saudável, ela envolve os alimentos da sua região. Então, o que é a gente tem no dia a dia em casa? Isso, o que é comum aqui na nossa região, é o que a gente tem em casa. Então, o que eu preparei ali é algo bem tranquilo e bem acessível também. Então, vamos mostrar para o pessoal o que você preparou? Vamos lá. Gente, agora a Kelly vai preparar um patê de frango daqueles. Então, geralmente eu costumo
pesar o frango. Aqui a gente tem frango desfiado. Eu já desfio o frango, cozinho ele temperado, né? Com cebola, alho, sal, alguns condimentos. Hein, Kelly, você pesa a quantidade que você vai comer. Vamos supor, se for uma unidade, como é que você Isso. faz? Geralmente eu peso a quantidade do sanduíche, né? Principalmente da proteína, que é a quantidade que eu preciso naquela refeição. Então, nesse caso aqui vão ser 50 gramas de frango. Você vai perceber, Raquel, que vai ser um sanduíche bem volumoso. Muitas Com mais recheio? Isso, muitas pessoas vão fazer o patê e colocam maionese e colocam muito pouco recheio. Então, o certo para o pão as pessoas condenam muito o pão, né? Mas para o pão ter o açúcar do pão ser absorvido de forma mais lenta e dar mais saciedade, é importante ter a proteína e os vegetais. Ah, certo. Então você vai colocar o peito de frango desfiado. Isso. E aqui é um creme de ricota. Creme de ricota. Isso, um creme de ricota. E aqui eu separei um pouquinho de cenoura para poder cenoura ralada. Isso, cenourinha ralada, para poder agregar, né, vitaminas e a própria fibra no nosso patezinho. Você pode temperar, colocar um pouquinho de orégano, o que você gostar de tempero. E daí é só... Então você junta todos os ingredientes e pesam... Isso, eu peso geralmente só a proteína mesmo, só a carne. Pode ser frango, pode ser atum, se você gostar. Uma carne magra desfiada também. Depende do gosto da pessoa, né? Tem gente que gosta mais de frango desfiado, de frango, outras gostam mais de peixe. Esse sanduichinho aqui, você levando numa bolsinha térmica, tem tantas Bolsinha hoje, térmica. né? Você pode ser o seu lanche da tarde. E não perde, né? Não perde. Se tiver refrigeradinho assim, não perde não. E às vezes eu substituo até a janta. Até a janta dá para substituir só aumentando as quantidades, né? Ajustando a quantidade para a janta. Então na janta você come algo mais leve ou não? Geralmente a minha janta é a mesma refeição do almoço. Então eu como arroz, feijão, como vegetais, salada, como a proteína. Só que a quantidade é ajustada ao meu plano alimentar. Ah, sim. E até macarrão, geralmente eu como à noite também. Macarrão. Então esse pão aqui, no caso, é o pão que eu faço. Esse aqui não é o pão integral, não. É o pão Ele é integral, mas eu faço aqui em casa. Mas pode ser o pão integral mesmo do supermercado, não tem problema não. E você vai ver agora que vai ser todo o recheio para esse sanduíche. E a gente percebe que é algo fácil de fazer, não é difícil, algo fácil, né? não é São difícil, ingredientes fáceis de encontrar, que também não é, que o custo também não é alto. Não é tão alto, E tá prontinho, você pode embalar e Não embalar num papel filme ou num papel alumínio e é um lanche bem nutritivo, que vai dar saciedade, que você não vai ficar com fome e não vai engordar se comer também não. Tá vendo, gente? Anote essa receita aí, algo bem simples de fazer. Mostramos a Kelly fazendo um patê de frango, é bem simples. Agora a gente vai mostrar ela fazendo um pudim de chia. Então, o pudim de chia, ele tem que ser começado a preparar no dia anterior. No dia anterior? Isso. Mas ele é muito simples, ele vai leite e chia e somente isso. Leite e chia, leite e mais chia. nada. Você pode usar um leite vegetal se você quiser. Eu usei o leite normal mesmo, desnatado, e coloquei 2 colheres de chia. E ele fica 2 colheres. Isso, nessa consistência, tá vendo? Bem firminho. Eu adocei esse com whey para ficar mais proteico, para se adequar à minha dieta. Mas esse daqui mesmo não tá adoçado. Você pode colocar um adoçante que você quiser natural, pode colocar mel, né? Mas, hein, Kelly, se a pessoa ela quiser fazer sem colocar o whey, só mesmo... Também Isso, pode. O que ela pode substituir então no lugar do whey? O whey, ele dá um saborzinho. Eu coloquei um whey de baunilha e ele adoça. Ele já tem adoçante. Agora, se ela não quiser colocar o whey, ela pode colocar um adoçante. Um adoçante mais natural, esse aqui é o stevia. Ou ela pode colocar um pouquinho de mel para dar um sabor. Nesse caso aí, então, é bom evitar o açúcar mesmo. Isso, o açúcar mesmo é bom evitar. O mel também, ele é um açúcar. Então, se for colocar, tem que ser bem pouquinho. Bem pouquinho. Né? Não exagerar na quantidade de mel. E dar preferência a adoçantes naturais. Adoçantes naturais. Isso, né? Como, por exemplo, stevia, xilitol, são adoçantes naturais. E aqui o processo é muito simples. Tá pronto um dia pro outro, você coloca, eu mexi ontem à noite só uma vez.
Kelly, mas só uma questão aqui, essa é de fazer um dia para o outro, por que é assim? É para dar tempo da chia hidratar e ficar nessa consistência, tá? Porque a chia, ela solta tipo um gelzinho e fica uma coisinha mais rígida. Mas não precisa, assim, para quem quer fazer, não precisa ser 24 horas, pode ser fazer à noite? Isso, eu coloquei ontem à noite esse aqui mesmo. Você coloca no dia anterior. Pode fazer vários potinhos se você quiser, uns 2, 3 para 2, 3 dias. Então pode guardar também. Pode guardar também. Nesse meu, eu vou virar ele aqui para ficar melhor da gente ver, porque o meu potinho tá meio pequenininho. Tá vendo? Aí você tá pegando a chia, né, que foi misturado com whey. Com leite. Ficou de molho. E vou colocar aquilo que eu gosto. Vou pôr morango. Aqui você escolheu o morango, mas se a pessoa quiser escolher banana ou outra fruta também pode. Pode ser banana, kiwi, pode colocar mamão, pode colocar ameixa também. Ameixa. É ótimo. E vou colocar um pouquinho de granola para agregar mais um pouquinho de carboidrato nessa. E a granola é importante, Raquel, que seja uma granola que tenha pouco açúcar. A maioria das granolas no mercado, são ricas em açúcar. E como é que a gente faz, então, pra gente saber, Kelly? Na hora que eu for comprar, pra diferenciar, a gente tem que perguntar ou vem lá você olha a lista dos ingredientes. O primeiro ingrediente, geralmente, é o que tem mais. O primeiro? Isso, por exemplo, se ela tiver... Olha, gente, é bom observar isso aí. Então, o primeiro ingrediente que tiver lá é o que tem mais, mais composição. Mais composição no produto. Por exemplo, se tiver granola, açúcar, então você sabe que o segundo ingrediente que ela mais tem é açúcar. Interessante. Se tiver granola, né, aveia, castanha e açúcar, você vai saber que o terceiro ingrediente é açúcar. E é importante também você conhecer os tipos de açúcar que eles colocam, que às vezes não vem açúcar. Eles colocam açúcar, colocam melado de cana, colocam açúcar invertido. Então, todos são formas de açúcar que eles, às vezes, disfarçam nas descrições. Então, é importante você conhecer um pouquinho na hora de comprar, para você não comprar uma que seja muito rica em açúcar. Porque isso não adianta, né? Porque aí a pessoa vai estar preparando uma comida saudável, mas ao mesmo tempo, né? Alguns ingredientes podem conter muito açúcar. E a pessoa às vezes coloca sem nem saber, né? Essa mesmo que eu coloquei, o último ingrediente dela que era o melado de cana. O último? Isso, então ela tem bem pouquinho açúcar. Se você quiser, você pode levar no potinho mesmo. Você coloca tudo no potinho e leva o potinho pro seu local. Aqui, então, depois tá pronto. Tá pronto. Só isso. Morango, esse pudim aqui é de morango, granola. Granola e o pudim de chia, que eu coloquei leite desnatado e chia. E adocei com adoçante ou com whey. Esse tipo de refeição tem que ser feita e comer na hora, né? Não, se estiver numa bolsinha refrigerada também, pode levar. Aí você pode, tá sendo atrasada, pega ele na geladeira, você pode ir comendo pro trabalho. Ou chega lá você comer, entendeu? Então você chega lá, põe na geladeira, pode ser seu lanche da tarde. É uma opção também prática e doce, né? Para quem não quer comer um sanduíche tão volumoso como um sanduíche de frango, pode comer uma coisa mais docinha também. Tá vendo, gente? Algo simples de fazer e que não gasta muito, né, Kelly? Você mesmo destacou aqui pra gente que são produtos que a gente tem no dia a dia, igual morango, você pode trocar por uma banana, mamão. Isso eu usei o morango porque o morango tá na época agora, né? Do morango. Então tá na época do morango, a gente usa o morango, mas podia ser uma banana, podia ser uma fruta da época também. Manga, fica uma delícia também. Kelly, muito obrigada por nos receber e contar um pouco da sua rotina, dessa mudança, né, tão positiva na sua vida. E eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão meio desanimadas, que fica assim, que começa, depois termina no meio do caminho e não quer continuar, para elas poderem continuar, porque você é um exemplo, né, de superação e está continuando, né? Isso. A gente tem que colocar na nossa cabeça que alimentação e atividade física é algo que faz bem, primeiro para a nossa saúde, tanto física como emocional, e isso vai refletir também no seu corpo, né? Na sua composição corporal, que também é algo que agrada a gente, né? Tá com o corpo mais bonitinho, todo mundo gosta disso também. E é algo para a vida inteira, né? Dieta, as pessoas colocam dieta como algo que vai ter um começo e um fim. Algo restrito também, né? Que não pode comer nada. É restrito, eu terminei a dieta, posso voltar aos meus hábitos anteriores. E não é isso. Você tem que aprender a comer para você poder manter aquilo para a vida inteira. E atividade física, a mesma coisa, né? É algo assim difícil a gente fazer, precisa de disciplina, mas quando você começa a fazer, que você não fica sem mais. Igual aquele destacou, tudo é disciplina e força de vontade. Kelly, tenho certeza que sua persistência vai incentivar muitas pessoas a mudarem seus hábitos alimentares.
Obrigada por dividir um pouco dessa mudança com a gente. E mais uma edição do programa Você é Mais chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com mais temas importantes. Até lá!